Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer um REIT. Faz um tempinho que o canal não apresenta ali ativos americanos, então dessa vez trouxemos aqui o Agree Realty Income, negociado com o código ADC. Trata-se de uma empresa, né, focada ali em imóveis, principalmente comerciais, né? A gente vai ver um pouco mais em detalhes ali, né? Diversas marcas famosas, conhecidas do público brasileiro também, né? A gente vai mostrar aí seus resultados que são bastante interessantes, então fique com a gente até o final. Certamente o vídeo vai trazer aí alguma informação relevante para você que pretende conhecer um pouco melhor aí os ativos no exterior. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar o vídeo trazendo uma visão do portfólio, né? Então, o portfólio desse REIT se concentra nos Estados Unidos, então são diversos imóveis, né, localizados na principal economia do mundo, né? Pegando aqui os estados mais relevantes, né? Temos no Texas, então, esse mapa aqui mostra a localização dos imóveis, né? Vamos colocar as fotos de algum deles aqui, né? Essa Tractor Supply, temos a Planet Fitness e a O'Reilly Auto Parts. Então, são imóveis comerciais, né? Localizados aí a maior parte aí no estado do Texas. Na Flórida temos também uma quantidade relevante. Esse é o mapa da Flórida ali com os principais imóveis, né? Temos do Walmart, né? A Dollar General e a Sherwin-Williams, né? Então, assim, são imóveis também de grandes marcas, grandes empresas. A gente vai ver um pouco mais em detalhes os principais. E aqui o estado de Illinois, né? Também é o terceiro maior estado aí com relevância dentro desse REIT, né? A gente tem aqui essa Mavis, né? Empresa aí de pneus, né? Ah, um banco, PNC Bank, e a TJ Maxx, né? Então, essas são as principais, alguns exemplos, né, de imóveis nos principais estados onde esse REIT tem os seus imóveis, né? Então, resumindo, em termos de diversificação geográfica, ele concentra 100% dos imóveis nos Estados Unidos, né? E a participação no resultado, a gente tem grocery stores, né, que são mercearias, né, essas lojas de bairro, né, para fazer compra. Home improvement, a segunda maior área, que são artigos para casa, né, lojas como, sei lá, aqui pegando o exemplo do Brasil, né, Leroy Merlin ou coisa do tipo, né. Auto service, então são essas lojas aí que fazem serviços para carro e lojas de conveniência. Essas são os maiores responsáveis aí pela receita desse REIT. Vamos falar um pouco de resultados financeiros, né? E esse é o gráfico que eu considero mais interessante dentro dessa empresa, né? Que é a evolução da sua receita e seu lucro. Então a gente observa ali um crescimento, vamos dizer assim, espetacular da receita, né? Você vê que foi multiplicado ali, né? Saindo da casa de 150 para praticamente 550 em questão de 6 anos. Pegando os primeiros trimestres, né, a gente observa também comportamento semelhante. Então, trata-se de uma empresa que tem um crescimento significativo, tanto de receitas quanto de lucro líquido. Nesse outro gráfico, a gente traz o fluxo operacional, né, e o pagamento de dividendos. Então, a gente vê um crescimento, só que de 2017 até 2023, podemos identificar uma certa estabilidade, apesar de ele ter aumentado a distribuição de dividendos. Então, esse é um ponto de atenção, né? Pode ser que ele estabilize aí esse pagamento de dividendos, né? Esperando aí uma recuperação do seu fluxo operacional. A cotação, então temos aqui um horizonte de 10 anos, né? Ele saiu lá de 30 dólares indo para casa de 60 dólares. Mas há momentos ali que ele chegou beliscando ali o valor de 80 dólares. Então é um REIT que está, olhando o gráfico assim, ele já foi negociado a valores mais altos, né? E ele caiu um pouco ultimamente ali,
de repente abrindo uma oportunidade interessante para o acionista que pretende entrar nesse ativo. Vamos falar de dívida também, né? Então, ele apresenta aí uma dívida relevante de 2,5 bilhões de dólares, né? Como vários REITs, a gente observa que sua relação dívida líquida por EBITDA ela é elevada, está na casa de 5 vezes, né? E abrindo aqui o seu resultado nos 3 meses, né? Então, ele teve uma receita total de 149 milhões de dólares em 2024, bem maior do que a de 2023. Mas em compensação, quando a gente pega aqui a, o gasto com juros, né, está na casa de 24,4 milhões. Então é um valor relevante, né? O endividamento dele também cresceu na mesma proporção. Ainda não foi suficiente para afetar o lucro líquido, mas é um ponto de atenção aí para esse REIT, né? Como diversos REITs, né, a gente vê aqui no canal, né, tem um endividamento aí um pouco significativo, né? Aqui temos o valor patrimonial, então o valor patrimonial foi crescente ao longo dos últimos 6 anos, né? Esse é um ponto positivo aí para esse REIT. Já no gráfico de fluxo de caixa, né, a gente tem um detalhe interessante que a gente observa que ele aumentou seu endividamento ao longo dos últimos anos, né, para justamente acelerar aí os seus investimentos. Então vemos a curva amarela e a curva cinza, né, em lados opostos ali, né, representando aí essa situação. Aqui temos o gráfico então da evolução do preço-lucro, né? A gente observa que o preço-lucro desse REIT fica bem próximo aí, né? Oscilando nessa faixa aí de 40 vezes, né? Trazendo agora na tabela a comparação dele com outros REITs, né? Então, a gente já trouxe aqui no nosso canal, né? Se quiser dar uma olhada, né? O American Tower e o Realty Income. O Realty Income que é o mais famoso aí, né? Um dos mais famosos ali, pelo menos para o investidor brasileiro, né? Então, temos aqui a comparação dele, né? Do Agri Realty com esses diversos outros, né? Em termos de dividend yield, relação preço-lucro, né? A gente observa que são indicadores intermediários, né? Ele não tem um dividend yield tão alto assim, mas não deixa de ser desprezível. A gente está falando de quase 5% de dividend yield em dólar, né? O fato de ser uma moeda forte, em momentos especialmente aí que ele se desvaloriza, o real se desvaloriza frente ao dólar, né? Acaba dando aí uma característica bastante interessante nessa estratégia de investimento, né? Sua relação preço-valor patrimonial empata com o Realty Income. Ele tem um crescimento bastante interessante, tanto de receitas quanto em lucro, né? Isso é um dado bastante interessante, essa estatística ali de crescimento dele. A margem dele está intermediária ali, comparando com os demais, mas ela é bem mais alta, por exemplo, que o próprio Realty Income. O seu ROI de 3% e o seu valor de mercado em 6 bilhões de dólares, né? Menor do que o Realty Income, por exemplo, e o American Tower, que são valores bastante elevados, mas se você colocar em perspectiva ali e trazer para a realidade nacional, a gente teria aí o equivalente a 30 bilhões de reais, né? A gente não tem fundos imobiliários que chegam nesse patamar, então ele é muito maior do que qualquer fundo imobiliário brasileiro. Uma característica interessante desse REIT é que ele paga dividendos mensais. Então, diferente do que acontece no Brasil com os fundos imobiliários, que a grande maioria paga dividendos mensais, lá nos Estados Unidos a gente tem diversos casos, né, vários deles em que pagam trimestralmente, como uma empresa americana, né? Mas nesse caso, esse REIT ele faz o pagamento mensal dos seus dividendos, o que acaba sendo interessante para o investidor, né, daquela característica ali de renda mensal, né? A gente tem aqui a expectativa de lucro por ação dele, né? Então ele saindo aí uma expectativa de 1,8 para 1,94 no ano que vem, né? Então esse é um dado positivo dos analistas, né? E temos aqui a recomendação, né? 7 em cada 10, né? Recomendando aí compra dele. A, o target de preço, né?
o valor atual está em US$ 59, a média está dando 65,8, né? Então é um valor bem acima ali, né? Que os analistas da ação colocam, né? Nos sites ali de divulgação dessa informação. E vamos trazer alguns detalhes adicionais apresentados pela empresa na sua divulgação de resultados, né? Então ele tem aqui uma visão da evolução da marca Tractor Supply, né? Uma loja aí de insumos agrícolas, tratores, né? Em 2013 ele fez a aquisição, né? Da primeira loja dessa Tractor Supply, e mantiveram uma visão ali, né, de um bom relacionamento com a empresa, né? Inclusive em 2020, né, houve melhora no rating, né? E desde 2013 o ADC adquiriu 100 sites, né, onde estão essas lojas aí da Tractor Supply. E, então é interessante, né, esse relacionamento de longo prazo. Aqui um outro exemplo, né, a TJX, né? Então temos aqui desde 2012 também, né? Começou esse relacionamento entre as duas empresas, né? E hoje tem mais de 50 posições, 50 imóveis, né? Com essa empresa, né? Aqui temos a visão, então, geral da empresa, são 2.161 propriedades, né? Então é um número bastante grande. Isso dá uma certa diversificação, né? Aqui temos os setores, né? Os principais, que a gente já tinha comentado um pouco antes, mas aqui abrindo pelos principais inquilinos. Então, vamos falar aqui dos 5 maiores, né? A gente conhece alguns deles, né? O Walmart é o primeiro, a Tractor Supply, Dollar General, a Best Buy, né? E a CVS, né? Rede de farmácias. Então, ajuda a ter uma boa ideia de quem são os inquilinos dessa empresa, né? São empresas aí bem estabelecidas, né? Várias aí com faturamentos bem significativos. 69% delas possuem um investment grade, né? Então, são empresas que são reconhecidas no mercado por uma saúde financeira maior, uma melhor capacidade de pagamento, né? E varejistas, né, nacionais, né, representam 87%. Então, são empresas, né, que têm uma posição relevante aí no país, né? E aqui tem um exemplo que ele trouxe, né, de uma renovação de contratos com um crescimento significativo, né, de valor, né? Saiu aí de um aluguel por pé quadrado de US$ 29 para US$ 46, né? Já com reajuste embutido. Então, teve uma valorização significativa nessa localização que está aí, né, como inquilino esse Chase Bank, né, na Georgia. Aqui temos um pouco da visão também, né? A empresa ela avaliou 84 bilhões de oportunidades desde 2018 e adquiriu 6,9. Então ele tem um filtro bastante interessante, uma metodologia ali para conseguir capturar a melhor condição, né? E aqui tem a evolução das aquisições. Então, é uma empresa que está em pleno investimento, né? A gente observou isso no fluxo de caixa, né? Então, ela está fazendo diversas aquisições ali e aumentando significativamente o seu faturamento, né? E, além disso, né? Além das aquisições, ele faz a gestão também de ativos do portfólio, fazendo aí a venda de diversos ativos ao longo do tempo. Aqui são os exemplos, algumas marcas, né? Pega, por exemplo, aí Burger King, ele fez a venda de algumas lojas aí do Burger King, 7-Eleven, Walgreens, né? Uma rede de farmácia também. Então dá uma ideia dessa gestão ativa de portfólio que o fundo faz. E a dívida dele, né? Aqui a gente está trazendo a maturidade da dívida, né? O vencimento da dívida, começa a ficar mais relevante a partir de 2028. Então, até 2027 ele está em pleno crescimento, né? A partir de 2018 ele vai ter aí o pagamento
relevante aí de algumas parcelas da sua dívida, a menos que ele faça, né, a aquisição de nova dívida para pagar a dívida antiga. E aqui a gente tem a variação, né, da dívida líquida por EBITDA, então ficando aí nessa casa aí de quase 5 vezes, né? Então é uma empresa, né, altamente endividada, mas que está em franco crescimento, né? Então isso pode trazer aí resultados, né? O investidor tomando cuidado, né? De repente ficar atento aí à evolução dessa dívida. Em um momento que ele estiver refinanciando essa dívida, né, se conseguir patamares de juros mais interessantes, né, pode ter um resultado bastante significativo para a empresa. E aqui a gente tem um crescimento de 6%, né, uma média ao longo de 10 anos, o crescimento aí do dividendo mensal. Então, é uma empresa que tem apresentado resultados também, né? E antes de ir para a parte final do vídeo, né, você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, né, compartilhar o vídeo ou deixar o comentário, até mesmo sugestões de outros REITs para a gente avaliar aqui no canal. Algumas notícias recentes da empresa, né, uma lista do The Monthly Flu trouxe 3 ações, né, entre elas a Green Realty, com foco aí de renda passiva, né, para o futuro, né, por décadas. Uma outra do Yahoo Finance, trazendo aí uma avaliação que de repente o preço da ação poderia disparar, né, em um futuro breve. E um comentário também em outro canal, trazendo aí que a ação está sendo negociada 13% abaixo do máximo de 52 semanas, né? Então são 3 notícias breves aí que envolvem a AgriView. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento na ADC. Do lado positivo, uma diversificação bastante grande de inquilinos e setores, né? Vale citar também, né, que o porte, apesar de ser um porte menor para os Estados Unidos, mas é um porte muito grande, né, para você que investe principalmente aqui no Brasil, né? É um REIT em amplo crescimento, então ele está fazendo bastante investimentos, né? Está focando aí no seu crescimento. Dividendos crescentes ao longo dos últimos anos, tem uma margem elevada e uma perspectiva positiva dos analistas. Do lado negativo, a gente tem uma dívida em patamar elevado, né? A gente tem que ficar atento ao controle dessa dívida. Grandes investimentos, né, estão sendo feitos, mas fruto do aumento dessa dívida, né? Então a gente tem que ficar de olho sempre nesse equilíbrio aí, né? E a gente vê alguns indicadores como dividendos e relação preço-lucro em patamar intermediário, apesar do que eu comentei há pouco, né? Quase 5% de dividend yield em dólar, né? Acaba sendo um rendimento bastante interessante, né? A gente tem títulos do governo federal americano rendendo praticamente isso, né? Mas é uma situação, vamos dizer assim, atípica, né? Em breve aí podemos ter aí a redução dos juros americanos, né? E com isso aí esses outros investimentos, né? REITs, ações americanas começam a se tornar mais atrativos. Espero que tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha trazido novas informações para vocês, apresentado este REIT, né, um fundo imobiliário americano. E aproveite para deixar nos comentários se você tem interesse nessa categoria de investimento e sugestões de próximos fundos para fazermos a análise em nosso canal. E até mais!